Oi, pessoal, tudo bem? Vou fazer então com vocês aqui a resolução da lista de exercício passo a passo. Então vamos lá comigo. O primeiro exercício que está aí na lista é para a gente fazer para calcular a potência dissipada no reostato. Reostato é um potenciômetro, é um resistor variável. Então, como ele está ligado em série com a carga, ele vai dividir tensão com a carga. Se ele divide tensão, a corrente que passa sobre ele é a mesma e a potência também divide. Então, os dados do circuito são os seguintes. E é a tensão da fonte, pode ser representado pela letra E, pela letra V e pela letra U. Neste livro, ele adota a letra E. R e o R1 aí é a resistência do reostato. E o RL é a resistência da carga, que vem do inglês, load carga. Então, a gente tem o seguinte. Primeira equação que a gente vai usar é a equação da potência. A potência é a queda de tensão em cima do elemento vezes a corrente que passa pelo elemento. Então, aqui a gente tem, então, a potência do reostato vai ser a queda de tensão em cima do reostato vezes a corrente que passa por ele. Para mim poder fazer essa conta, eu tenho que calcular qual que é a corrente I que está passando aí pelo circuito. Como as resistências estão em série, a corrente I é a corrente total. Pela lei de Ohm, a gente tem que aqui a corrente é a tensão dividido pela resistência. Então, eu vou pegar a tensão da fonte e dividir pela resistência equivalente da associação em série. Então, a minha corrente vai ser igual a tensão da fonte, que é E, dividido pela soma da resistência do reostato mais a resistência da carga. Então, eu vou ter 120, que é a tensão da fonte, dividido por 20 do reostato, mais 30 ohms da resistência da carga. 120 por 50 dá 2,4 amperes. Aí eu vou calcular a queda de tensão em cima dessa resistência do reostato. A queda de tensão em cima da resistência do reostato, ela vai ser igual resistência do reostato vezes a corrente. A resistência dele é 20, vezes 2,4 vai dar 48 volts. Então, dos 120 volts que sai aqui da fonte, escrever com o mouse é duro, hein? Dos 120 volts que sai da fonte, a gente tem que 48 volts fica sobre o reostato. Então, a potência em cima do reostato vai ser a queda de tensão dele, VR, vezes a corrente. 48 volts é a queda de tensão sobre ele, multiplicado pela corrente, que é 2,4 amperes, vai ter 115,2 watts. Então, essa é a potência aí que fica no reostato. Avançando, então, para a segunda questão, temos o seguinte. Uma chave. Então, gente, vai ter 4 tipos aí de exercício básico. Um é o reostato, que é esse potenciômetro. O outro vai ser uma chave, que é uma chave ideal sem perda de condução, comutação ou chaveamento. Outra vai ser uma chave sem perda de chaveamento apenas por condução. E, por fim, o 4 elemento vai ser uma chave com perda de condução e chaveamento. Então, a gente parte do ideal, do pior caso, né? Que é com o reostato. E aí, a gente vai avançando até alcançar aí a chave real. Então, aqui nessa 2, a gente tem uma chave que controla um aquecedor. Aquecedor, a carga é resistiva, representada por RL. A resistência desse aquecedor é de 20 ohms. Tá aqui. Então, ele está sendo alimentado por uma fonte de corrente alternada de 208 volts. E ele fala assim, olha, se a chave estiver ligada, pode determinar a potência consumida pelo aquecedor e pela chave. A primeira coisa que a gente faz é reunir os dados, né? Então, qual que é a tensão da fonte, qual que é o valor das resistências envolvidas e tal. A tensão da fonte é 108 volts e a resistência da carga é 20 ohms. Então, quando a chave está fechada, a potência, usando a lei de Ohm, vai ser tensão ao quadrado dividido pela resistência. Tensão ao quadrado na chave é 208 dividido pela resistência, que é 20. Então, vai me dar aí um valor de 2,16 kW. Nota que aqui eu deixei com 4 casas decimais, tá? Mas a gente combinou aí que nos exercícios vai ser apenas 2 casas. Como deu 3,2 no final, não soma nada, dá 2,6 kW de potência. Tranquilo aí? Avançando então para o terceiro tipo de exercício, é uma chave onde a pessoa vai ficar com o dedo lá apertando e desapertando aí. O percentual de tempo que essa chave fica ligada vai ser o percentual da tensão que eu vou ter sobre ela. Então, a comparação é essa. Então, ele fala assim, ó, uma chave ideal, quer dizer que ela não tem perda por condução nem por chaveamento. Ela bloqueia 100% e não conduz nada quando está aberto. Aí está conectada com uma carga de 20 ohms.
Se a fonte de alimentação for de 120 volts, ele pergunta assim, ó, e a chave estiver ligada apenas 20% do tempo, para determinar a potência consumida na carga. Então, a gente tem o seguinte. Primeira coisa, reunir os dados, a tensão e a resistência envolvida. Então, a tensão é 120 e a resistência é 20 ohms. Quando a chave está fechada, a queda de tensão sobre ela equivale a 20% do tempo, ou seja, 20% da tensão da fonte. Aí eu vou colocar aqui, ó, 20 em porcentagem é 0,2. Então, vai ser 0,2 de 120, que dá 24 volts. Já a potência sobrecarga, usando a lei de Ohm, tensão ao quadrado pela resistência, que vai ser 24 ao quadrado dividido por 20. No final das contas, dá 28,8 watts. Se fosse 30%, aqui, ó, eu multiplicaria por 0,3. Se fosse 80%, 0,8, assim sucessivamente. É só dividir por 100 aí a porcentagem que você acha quanto que você tem que multiplicar a tensão. Quarto exercício. Nesse quarto exercício, a chave foi substituída por uma chave eletrônica. Então, na chave eletrônica, ela pode ter perda por condução ou por chaveamento, que é a comutação, né? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, que esse circuito ao lado aí é para considerar uma chave ideal sem perda por chaveamento, ou seja, aquela perda no tempo de subida da rampa e descida da rampa. Aí ele fala bem assim, ó, se a queda de tensão quando ela está ligada for de 2 volts e a corrente de fuga for 1 mA, para a gente calcular a perda de potência na chave quando a chave está ligada e desligada. Então, usando os dados da chave aí, ó, 100 volts de tensão de alimentação e 10 ohms de resistência da carga, a gente vai calcular então a corrente de condução, que é chamada de IC. Essa corrente de condução, essa potência da chave ligada, ela é a queda de tensão, vezes a de saturação, vezes a corrente de condução. Então, temos o seguinte, a corrente de condução, né, faz toda essa manobra aqui, vai ser a tensão da fonte menos a queda de tensão de saturação dividido pela resistência da carga. 100 volts menos os 2 volts, que é a queda de tensão de corrente tensão do coletor emissor de saturação, vai dar 10 ohms. Então, vai ser 98 por 10, 9,8 ampere. E a potência aí vai ser a tensão multiplicado pela corrente. 2 volts vezes 9,8 ampere, dá 19,6. Quando ela está desligada, por ela vai passar uma corrente de fuga. Ele está falando que essa corrente de fuga é de 1 mA. Então, a potência dela desligada vai ser a tensão da fonte vezes a corrente de fuga. 100 volts vezes 1 mA vai dar 0,1 watt, ou 100 mW. Nessa quinta questão é para numerar as características da chave ideal. São muitas características, coloquei apenas 11, tá? Primeiro ponto, a chave liga e desliga instantaneamente. Na chave ideal não tem tempo de chaveamento, nem instantâneo. Segundo ponto, a queda de tensão sobre ela é igual a zero, ou seja, uma chave ideal não tem queda de tensão. Terceiro ponto, a corrente que passa por ela quando a chave está desligada é zero. Quarto ponto, ela não dissipa potência, ou seja, ela não esquenta, ela não consome energia para funcionar. Quinto ponto, quando ela está ligada, ela vai suportar correntes elevadas. Sexto ponto, quando ela está desligada, ela tem que suportar tensão elevada. Sétimo ponto, ela vai utilizar pouca energia para fazer o controle de potência. Oitavo, ela vai ser confiável. Quando eu mandar ela desligar ou ligar, ela vai me dar certeza que ela ligou e desligou. Nono, ela tem que ser pequena e leve, porque se ela for grande e pesada, ela é cara, aí não compensa usar. Décimo, é a parte econômica, tem que ser baixo custo, não pode ser uma chave caríssima, né? E 11º aí, não precisa de manutenção, manutenção baixa. A sexta questão é para a gente enumerar algumas aplicações comuns de eletrônica de potência nas várias áreas aí. Residencial, a gente usa eletrônica de potência na parte alarme, brinquedo, carregador de bateria, carregador de celular e por aí vai. Na área industrial, na parte de controle e acionamento de caldeiras, fornos para cimento, misturadores, entre outros. Na área comercial, fotocopiadora, ventilador, resfriador evaporativo, tudo está eletrônica de potência embarcado. Sistemas de energia elétrica é utilizado nos relés de estado sólido, linha de transmissão de corrente contínua de alta tensão, né, HVDC, compensação de potência reativa, dentre outros. Na área das telecomunicações, na parte dos circuitos de deflexão de imagem de TV, gravação magnética, fonte de alimentação, amplificador de áudio, temos também eletrônica de potência aí. Sistema na área da aeroespacial, na fonte de alimentação de avião, fonte de alimentação de radar, sonar e por aí vai, ela também está inclusa. Na parte do transporte,
trens elétricos, carros elétricos, ignições eletrônicas, eletrônica de potência está lá também. E agora a gente chega na sétima questão, onde o pessoal tem uma dúvida tremenda, hein? Então vamos comigo. Pessoal, na sétima questão é uma tabelinha para ser preenchida, onde eu tenho determinadas frequências com um percentual de ciclo de trabalho, que esse percentual é tipo assim, quanto por cento do tempo a chave está ligada em relação a estar desligada. Se for 20%, a chave está ligada 20% do tempo e 80% desligado. 50% é meio a meio, né? Metade é ligada e metade desligada. E assim vai indo sucessivamente, tá? Conforme altera esse percentual. Para a gente calcular aí perdas na condução, perdas no chaveamento e a perda total, que é a soma de tudo. Então, vamos lá. Os dados são o seguinte. Uma fonte 150 volts alimenta uma carga de 1 ohm e aí eu tenho uma chave ideal. Aí na chave vai ter aquele comando assim, ó, que ele tem um tempo de subida e um tempo de descida. Não é uma onda quadrada retinha assim que instantaneamente conduz e bloqueia. Ela tem esse delay. Esse delay aí que vai ser a perda do chaveamento. Então vamos lá. Dado o circuito abaixo, calcular a perda na condução, a perda no chaveamento e a perda total para os ciclos de trabalho e a frequência segundo a tabela. Pessoal, ele deu os seguintes dados. A queda de tensão de saturação, coletor e emissor de saturação, ó, nesse terminal aqui eu tenho o coletor, nesse terminal da setinha eu tenho o emissor. Então, a queda de tensão de coletor e emissor é de 1,1 volt. Aí, o tempo de chaveamento para ligar é 1 microsegundo e o tempo de chaveamento para desligar é 1,5 microsegundo. Pelas equações, eu tenho que a potência da chave ligada é a queda de tensão coletor-emissor de saturação multiplicado pela corrente de coletor multiplicado por esse D aí, onde esse D representa o ciclo de trabalho, tipo percentual de quanto por cento do ciclo vai estar com a chave ligada, que é o tempo 1 dividido pelo período. A potência de chaveamento, ela vai ser 1/6 da queda de tensão de coletor-emissor de saturação multiplicado pela corrente de coletor, multiplicado. Aí vem o paranauê aí do tempo de chaveamento. No caso aí vai ser o tempo de chaveamento dela ligada, que é o tempo que demora essa rampinha aqui para ela ligar, mais o tempo de chaveamento com ela desligada. Tudo isso multiplicado pela frequência, que vai estar lá na tabelinha. Aqui a gente não está trabalhando com 60 Hz não, é frequência elevada, tá? O primeiro passo que eu preciso é calcular a corrente de coletor. A corrente de coletor é a tensão da fonte menos aquela tensão de saturação dividido pela resistência da carga. A tensão da fonte é 150 volts. A queda de tensão coletor-emissor de saturação, porque é para ele conduzir, é 1,1 volt. Só relembrando, tá? Essa queda de tensão coletor-emissor para conduzir é como se fosse um diodinho conduzindo a tensão que precisa que segura nele, que seria 0,7, no transistor é 0,7 a 1 e pouco. Nos equipamentos de potência, a tensão é maior. Fazendo as contas, então, aí jogando na calculadora, a gente tem, então, que a corrente de coletor vai dar 148,9 ampere. E aí, para cada frequência, eu vou fazer os cálculos nas equações de cima, substituindo apenas os valores. Olha só, potência de chaveamento para 1 kHz. O que muda aí, ó, é que na parte da frequência eu vou colocar 1 kHz. Substituo os valores, calculo tudo, dá 0,68 watt. Aí na letra B, para 2 kHz. Então, o que muda aqui é na parte da frequência, ó, vai para 2 kHz. Então, aí a potência já aumenta um pouquinho, 1,36 watts. E assim vai indo. O próximo é com ciclo de trabalho de 20%. A potência já vai para 32,76. E aí vai sendo feito cada um dos cálculos que precisa para preencher a tabelinha até obter os valores aí conforme está indicado a vocês. É claro que para ciclo de trabalho baixo, as perdas são maiores, tá bom? Então, as perdas por condução se mantêm para diferentes frequências e a perda de chaveamento se mantém para diferentes ciclos de trabalho. Então, perda de chaveamento essa aqui, ó, se mantém para diferentes ciclos de trabalho e já a perda por condução se mantém para diferentes frequências de chaveamento. Beleza? Oitava e última questão. De forma semelhante à questão 7, a gente calcular a perda de potência por chaveamento, quando o tempo de chaveamento é 1 microsegundo. Nesse caso aí, o chaveamento para ligar e desligar é o mesmo. O tempo de chaveamento, né? 1 microsegundo. E a frequência é 5 kHz.
Aqui já a equação vai ser 1/3 do VCE de saturação multiplicado pela corrente de coletor vezes o tempo de chaveamento vezes a frequência. Considerando, né, que para esse modelinho aí vai ser 1,5 volts a queda de tensão coletor emissor de saturação, eu vou ter esses valores aí para potência de chaveamento, 0,03 watts. Embora seja um valor pequeno, é um valor considerável, não posso deixá-lo ser igual a zero, tá bom? Espero que tenha sanado a dúvida de vocês, qualquer coisa aí é só perguntar. Abraço!